Mas você deixa o cabelo, ó, de subdivisão mais diagonal, esquentei, fiz apertadinha bonitinha, usei a escova térmica, conduzi a mecha, né, com delicadeza aqui para ela esfriar na posição que eu quero, e aí fica assim, ó, sem sofrimento, certo? Cabelo não é força, cabelo é jeito. Muito bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cabeleireiro Integrativo. Estou aqui hoje com vocês para responder as dúvidas que vocês mandam para a gente, através dos comentários, através do direct. Hoje eu tenho aqui uma lista de 4 perguntinhas para responder para vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí a melhorar a sua escovação e a melhorar também o seu entendimento sobre o seu trabalho, né? Faz um favor, dá um like, dá um curtir, porque toda vez que você curte o conteúdo, você ajuda a chegar em mais pessoas. Então, já chega curtindo, que você já ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas. Vamos lá. Então, hoje é o seguinte, eu tô aqui nesse formato, nessa série que é de perguntas, e as suas perguntas e as possíveis respostas, porque eu gosto de falar, né, sempre que eu não tenho a pretensão de ser dona da verdade, eu tento explicar as coisas do jeito que eu vejo, né, do jeito com as informações que eu tenho, e eu vou trabalhar 4 perguntas que vocês fizeram nos comentários, por mensagens, né. Então, a primeira é, quais são as melhores escovas para trabalhar? A segunda, como posicionar o secador sem queimar a cabeça da cliente, porque eu sei que tem muita gente que acaba dando aquelas fritadinhas de cabeça da cliente e a cliente não gosta. E terceira, qual é a melhor escova para alisar o cabelo? E quarta, para a pessoa que tem dificuldade nas modeladas. A pessoa coloca aqui, ó, até consigo fazer a modelagem, mas no final, ao passar o finalizador, a modelagem sai todinha. Então, se você quer saber quais são as possíveis respostas para essas dúvidas, fica comigo até o final dessa aula aqui. Então, se você ainda não conhece tão bem assim o Cabeleireiro Integrativo, meu nome é Luma Sakamoto, quero só explicar rapidamente aqui para você o que eu faço aqui no Cabeleireiro Integrativo. Eu ajudo profissionais e aspirantes a se tornarem cabeleireiros integrativos. E o que é o cabeleireiro integrativo? Ele é um profissional que consegue encontrar e despertar o potencial de cada cabelo, mas isso começa desde o lavatório, né, e principalmente nesse início de profissão, do que eu chamo de base, é você conquistar o domínio desde o lavatório até a escovação com excelência. Por quê? Quando você entende esse começo e você começa bem, você vai se tornar referência de profissionalismo desde o começo da carreira, mesmo sem você ter uma especialização. Por que eu digo isso para vocês? Porque eu tenho certeza disso, porque é o que está acontecendo com os meus alunos ao redor aí do país. As pessoas estão começando na profissão, estão conseguindo muitas vezes se desenvolver, inclusive em quesitos, até mesmo quem já estava na profissão, consegue se desenvolver de uma forma assim muito mais segura, né? E com relação ao, lógico que depende da dedicação da pessoa, mas ela consegue até acelerar esse desenvolvimento, ela consegue se desenvolver mais rápido. Gosto de citar, por exemplo, a casa da Mariana que está lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, pessoa que sabia nada sobre cabelo e antes do curso, e hoje, né, faz um ano que ela entrou no curso, que ela está aí voando com os atendimentos dela. Esses dias mesmo no grupo ela colocou, a agenda já está cheia, então ela está meio sem tempo até para, enfim, né, atender mais pessoas, e é uma consequência, né, quando você tem a segurança do seu atendimento, quando você tem essa confiança no que você fala, no que você faz, e consegue resolver o problema da cliente, é meio que impossível a cliente não desejar ser atendida por você, né? Então, essa é a realidade que eu estou vendo no cabeleireiro integrativo. Então, gente, é o seguinte, 4 perguntinhas que eu vou te ajudar aí a resolver possivelmente, né, problemas do seu dia a dia. Então, essas 4 perguntas são, ó,
Vou falar hoje quais são as melhores escovas para trabalhar, como posicionar o secador de cabelo sem queimar a cabeça da cliente, qual a melhor escova para alisar cabelo e para quem tem dificuldade em modelagem, que até consegue fazer, mas no final desmonta tudo. Então, fique comigo até o final e faz o favor também. Clica no aviãozinho, encaminha essa live para os seus amigos, seus colegas de trabalho, para os seus amigos de formação. Tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muitas outras pessoas. E o mínimo que você precisa fazer para ajudar o cabeleireiro integrativo é curtir. Então, eu quero ver vocês chegarem aí já, irem curtindo o conteúdo, beleza? Vamos lá. Começando o conteúdo aqui. Quais são as melhores escovas para trabalhar? Então, muita gente me pergunta esse lance de qual que é a melhor, qual que é a melhor. A melhor escova não é necessariamente relacionada à marca dela, tá? O que eu quero que você entenda é que você tem que entender qual que é a característica da escova e você entender a função de cada escova. Então, uma vez que você entender característica, função, você vai falar assim, bom, eu quero fazer que tipo de trabalho, tá? Então, eu subdivido assim, primeiro ponto, você pega uma escova na mão. Por que você vai escolher essa escova ou essa daqui? Por que você vai escolher uma escova mista ou uma térmica? Então, isso vai depender do objetivo do seu trabalho. Separando em quatro grandes blocos, né, vamos dizer assim. Você pode querer desembaraçar o cabelo, você pode querer alisar o cabelo, você pode querer modelar e você pode simplesmente querer finalizar, né, dar uma acertada no cabelo, principalmente em penteado, né, que você tem que fazer uma limpeza no final. Então, você tem que entender isso. Eu só não estou com a de finalização aqui. Mas se você quer desembaraçar cabelo, é melhor você ir de raquete, é melhor você ir de cerdas mais espaçadas. Se você quer alisar, é o contrário, você precisa de cerda mais próxima. Você precisa de menos espaçamento entre as cerdas e mais aderência. Se você quer modelar, você pode usar, por exemplo, a térmica, porque ela esquenta um pouco mais, então ela facilita o cabelo pegar a forma desse diâmetro da escova e isso te ajuda no finalizar. E no modelar. E no finalizar, você pode ter aquelas escovinhas de cerdas, só cerdas naturais, ou um tipo de cerda que é bem juntinha para você fazer a limpezinha de penteado, tá? Então, entenda primeiro essa questão. Identifique função, beleza? E aí, quando você olha para as escovas, você vai ver que elas são bem diferentes nesses aspectos de espaçamento entre cerdas. Então, fica ligado nisso. Quanto maior o espaçamento, menos aderência você vai ter. Então, se você observa o espaçamento da cerda da escova raquete, é super espaçado. Quando eu pego essa térmica aqui, ela já é mais próxima. Essa aqui já tá velhinha, ela tá bem espaçadinha, é uma mista que tá espaçadinha. Mas eu tenho uma outra aqui que não tá tão espaçada, que aí as cerdas estão mais próximas umas das outras, ó. A cerda cai aqui, mas ela não entorta. Então, se você entender isso, olha para o espaçamento da sua cerda. Se você tiver uma cerda próxima, você vai ter mais aderência. Então, quanto mais aderência, mais tração você vai ter, mais alisamento, ou ainda, pode ser também que você precise dessa aderência para você ter um bom polimento, tá? Aí você, beleza, entendeu que você sabe qual que é o tipo de trabalho que você vai fazer. Vou desembaraçar, vou alisar, vou modelar, vou finalizar. Você vai olhar para a escova, vai olhar as cerdas, né? Porque você pode ver, eu mostrei aqui, a mesma classe, né, de escovas, duas escovas mistas aqui, só que essa aqui já passa por muitas guerras, então já está mais espaçadinha. E essa aqui já está mais com as cerdas mais próximas. Então você vai olhar isso, ó. Essa daqui ela está aderindo bem menos do que essa. Então você já fica, você já entende isso. E aí você começa a entender também se você quer que esse material seja um material que esquente mais como um metal, né? Ou como, por exemplo, esse daqui que é cerâmica. Deixa eu ver. Essa aqui é alumínio. Essa aqui é alumínio.
e essa daqui é cerâmica. Então, a cerâmica, ela tem um outro toque, ela tem um sensorial mais lisinho aqui. O alumínio, inclusive, ele vai desgastando, ele vai perdendo a cor aqui, né? Então, o que você tem que entender? Uma escova de alumínio, o alumínio é metal, ele conduz melhor o calor, ele esquenta mais. E já uma escova de cerâmica tem uma boa condução de calor, menos do que o metal, obviamente, mas ainda assim ela esquenta mais, por exemplo, do que o fundo de madeira. Então, quando você pega uma escova de cerâmica, ela vai ajudar nessa questão da modelagem, mas ela não vai superaquecer o cabelo, como é mais fácil acontecer quando a gente usa uma escova de alumínio, tá? E mais uma outra coisa para vocês observarem: escova é peso, tá, gente? Tente, né, se possível, comprar escovas que sejam mais leves possível. Mas as de madeira, elas sempre vão ser mais pesadas, né? Então, assim, as mistas tendem a ser mais pesadas, mas essa daqui, essa térmica de cerâmica, ela é mais pesada do que a de alumínio, o alumínio é mais leve, e aí você vai encaixar isso tudo na sua realidade do preço. Pessoal, é o seguinte, então, dá para entender esse lance de melhor escova para trabalhar? O melhor é muito, né, quando você fala assim, melhor, o que é melhor? Melhor é um negócio muito abstrato. E eu sempre, quando vocês me trazem perguntas, eu sempre tento sair da abstração e trazer para pontos mais específicos, mais concretos, para tentar responder o que é melhor ou pior, né? Vamos dizer assim. Então, resumindo essa pergunta, escova para trabalhar, você tem que saber a função dela, você vai desembaraçar, alisar, modelar, finalizar. Você tem que estar atento ao espaçamento entre as cerdas, você tem que entender o tipo de material que compõe essa escova, você tem que estar ligado também no peso dela. E isso tudo encaixando dentro do seu orçamento. Eu não costumo falar que compre dessa marca porque ela é boa. Não, porque eu tenho um monte de escova aqui. Eu tenho essa aqui baratinha, da Rica. Essa raquetinha aqui funciona super bem. Eu acho que... não, essa daqui é a Vertix. Essa aqui de alumínio da Vertix. Eu tenho outra de cerâmica também, que é da Vertix. Se eu não me engano, essa daqui, que já não tem nem mais marca aqui, porque foi uma das primeiras que eu comprei, que já com escova de 10 anos já. Da Marco Boni. Essa outra talvez seja Marco Boni também. Então, assim, vai muito do que você encontrar aí e você ter de orçamento, tá bom? Então, é isso aí. Segunda pergunta que é muito pertinente. Falaram assim: como posicionar o secador de cabelo sem queimar a cabeça da cliente? Vamos lá. É o seguinte: queimar a cabeça da cliente não é só pela posição do secador, tá? Eu vou pontuar aqui 4 coisas, né, que você vai prestar atenção a partir desse momento, tá? A Vanessa perguntou: qual escova eu indico para raiz afro? Para fazer alisamento é a mista, tá? Alisamento é mista por conta de mais aderência. Quanto mais você precisar de aderência, você usa a cerda que tá mais próxima. E no caso é a escova mista. É esse tipo de escova aqui, ó. Vamos lá. Então, assim, queimar a cliente não é só pela posição do secador. Tem 4 coisas que eu vou falar aqui. O que acontece para você queimar a cliente? Muita gente que acha que tem que encostar o bico do secador para conseguir alisar o cabelo da cliente. Então, quando a pessoa encosta o bico do secador na escova, a escova vai aquecer mais, né? E a escova, ela vira uma arma aquecida, que qualquer coisa, a própria escova queima o cliente. Então, quando você concentra muito calor, quando você faz isso aqui, ó, você esquenta demais a escova. Lembra que eu falei para vocês que essa daqui, o fundo dela é de alumínio. Quando eu encosto o bico do secador e esquento bastante assim, ó, imagina só, um metal super, super aquecido. Então, você vai ter muito mais chance de queimar sua cliente. Esses detalhezinhos aqui, às vezes também aquecem mais fácil, né? Então, primeira coisa,
Você vai queimar cliente, vai aumentar as chances de queimar cliente quando você encosta o bico do secador. A segunda questão é qual que é o tempo de permanência que você fica na mecha. Quanto mais tempo você ficar, mais quente tudo vai ficar, né? Então, aquela coisa, a pessoa fica ali, entra e fica, né? Dando bobeira, vamos dizer assim, né? E outro ponto que eu vou colocar aqui, o terceiro ponto, é bater o vento da escova e o calor voltar na cliente. Isso vai acontecer muito, principalmente com escova de fundo de alumínio, tá? Então, assim, você está trabalhando super próximo aqui, aí você entra com o secador na escova, o vento bate na escova, a escova já está super quente e ele volta, o calor volta na cliente. Então, isso acontece demais, né? Principalmente com as pessoas iniciantes. E entrar com o secador na direção... isso aqui também acontece muito. A pessoa tá escovando o cabelo da cliente aqui, aí ela entra com uma posição do secador, deixa eu mostrar aqui. Ela entra com o secador em direção à cabeça da cliente, porque ela fica com preguicinha de dar uma esticadinha. Então, por exemplo, ela vai trabalhar aqui na cabeça da cliente, aí ela tá aqui na posição confortável dela, aí ela faz isso aqui, ó, entra com o bico do secador em direção à cabeça da cliente. Sendo que ela deveria entrar esticando mais o seu corpo para esse bico do secador não ir em direção à cabeça da cliente, tá? Então, direcionamento, tempo que a pessoa fica na mecha, vento que fica batendo, encostando no bico do secador, bico do secador encostado na escova, e quando fica encostado, bate e volta e queima a cliente. Então, são 4 coisas que eu vejo que acontecem que facilitam esse queimar a cliente. Voltei. Ó, 4 coisas, então, para vocês prestarem atenção nesse lance de queimar a cliente. Encostou o bico do secador aqui, você vai aumentar o calor de tudo, né? Obviamente, já expliquei isso em outros conteúdos que não é legal, principalmente para fibra de cabelo. Mas você vai esquentar também, não só o cabelo, mas a escova em si. Quando você entrar, você não pode ficar dando bobeira aqui, né, com o vento parado, né, ou muito tempo com o fluxo de vento na mecha. E aí, você, dependendo da posição que você vem e quão próximo você está da escova, você aquece a escova, o vento bate na escova e volta na cabeça da cliente. Não, às vezes não é direto, não é porque é direto. E aí que muita gente não entende por que queima tanto a cliente. É porque, na verdade, o que está queimando a cliente não é ela entrar com a direção do bico diretão, mas é porque ela está aqui na escova, a escova está super quente, ela está com o fluxo de vento no máximo, aí o calor bate na escova, a escova já está quente, o calor volta do calor do vento volta na cabeça da cliente. E quando você for fazer o seu direcionamento de bico de secador, você sempre vai ter que trabalhar no sentido, vamos dizer assim, a cabeça da cliente está aqui. Você não pode ir contra a cabeça da cliente. Você tem que sempre ir a favor. Então, você tem que se esticar, tá? Então, pegou essa questão de... Na verdade, é por que as pessoas queimam, né? Eu acho que uma grande pegadinha aí do lance de queimar é essa do secador bater o vento e voltar na cabeça da cliente. Aí, então, vamos lá. Beleza, entendeu o que você está fazendo? Aí você tem que entender como não queimar a cliente, né? Então, você vai entender que, primeiro ponto, bico de secador a gente não encosta, mas a gente aproxima bem, tá? Então, quando eu vou trabalhar, principalmente perguntaram da parte frontal aqui, que essa é a hora que eu vou responder sobre os cabelitos. Principalmente para trabalhar nesses cabelos de contorno, que eles dão aquela canseira na gente, o que você tem que entender? Você vai aproximar, você precisa aproximar desses cabelinhos, mas você não vai encostar bico de secador. Então tem muita gente que acha que alisamento só vai acontecer se ela encostar o bico de secador. E aí, principalmente aqui no frontal, não dá para você encostar o bico de secador, senão você queima o cliente, velho. Então o que você vai fazer? Você tem que entender que esse cabelinho aqui, ele precisa de tensão
precisa de umidade, porque se ele estiver seco, você já perdeu antes de começar. E aí você vai, então, fazer o seguinte. Toda vez que eu tenho um cabelinho mais curto, eu tenho que escolher uma escova que o diâmetro dela seja, e as cerdas dela sejam aderentes o suficiente para deixar esses fios que são curtos esticados, tensionados, né? É o que eu falo da corda do violão. Eu passo aqui a escova, muitas vezes eu dou uma penteadinha de leve na testa da cliente para conseguir colocar esses fios num bom posicionamento aqui de tensão, né? Então, o pessoal vai tudo afoito para fazer a secagem desse cabelinho da frente aqui. E, na verdade, você tem que entender isso aqui, ó. Ó, o cabelinho, ele quer sair, ele quer cair. Eu venho aqui, desde a raiz dele, dando uma resvaladinha aqui, tá na testa da cliente. Eu posiciono para que nenhum deles caia. E tensiono. Tem que ter a firmeza, tá? Então, você não vai encostar o bico do secador, mas você vai ter a mecha bem tensionada. Você vai estar com ela firme na sua mão. Aí você pega e faz o quê? Ao invés de você ligar tudo no máximo, você liga a velocidade baixa, mas na temperatura quente. E aí você vai ter que se esticar muitas vezes, ou ficar numa posição talvez um pouco desconfortável, dependendo de como você está, para que você, lembra que eu falei? Entre e saia frente a frente. Por isso que eu falei, aqui na frente, não fico dando bobeira. Porque o pessoal faz isso aqui, trava a escova, fica com a escova parada e vai aquecendo. Aí vai bater o quê? Vento na escova, voltar na cabeça da cliente, vai queimar. Então é um movimento assim. Tensiono, pego o cabelo direitinho, velocidade baixa, temperatura alta, tensiono, vou entrando e saindo, eu subo a escova. E para trás, na frente também. Aí eu coloco do outro lado. Mas eu sempre vou saindo, não vou entrar no se eu troco a minha posição, eu sempre me esticar. Não entrar no seu cabelo. Entro na posição. Tá, cabelo saindo. E aí eu vou é só na maciota, e por muitas vezes acontece isso porque a pessoa está numa zona perigosa como por exemplo de contorno, e ela quer ligar tudo no máximo, ela quer sair escovando o cabelo em 5 minutos, só que ela não tem habilidade ainda para fazer isso. Só que o cabelo da cliente dela é um pouco mais delicado para trabalhar. Então aí, ó, dois palitinhos, só que com calma você consegue dominar o cabelo. Não é tudo no máximo, não é com estando afoita que você vai conseguir dominar esse cabelo, entende? Então, acho que foram 2 coelhos numa cajadada só aqui, porque eu expliquei tanto a parte frontal quanto como você faz para não queimar a sua cliente. Então, falei, como que você não queima a cliente? Não encosta o bico do secador, mas você aproxima. E esse aproximar, ele vai fazer com que você tensione aqui os seus fios, pega uma escova que vai abraçar esse cabelinho, né? Você vai perceber que eles estão abraçadinhos. Você não pode deixar o cabelo solto, senão ele vai secar tudo doido. E aí você vem e vai trabalhando na direção, né? Se a cliente está aqui, você vai ter que entrar com o bico do secador aqui. Se você vai trabalhar a lateral da mecha, você vai trabalhar para lá. Se você vai trabalhar esse outro canto da mecha, você vai fazer o movimento de lá para cá, ó, tá vendo? Então, por isso que eu falei, você não pode ter preguiça de você se dar uma esticadinha para você entrar com o bico do secador na direção certa.
tensionou certinho, vai lá com o secador na velocidade baixa que você vai conseguir finalizar 1000 vezes melhor o cabelo da sua cliente do que você achar que você vai ganhar tempo com tudo no máximo. A terceira pergunta que me fizeram, que a Ju selecionou, obrigada, Ju, aproveitando o momento aqui para agradecer a Jussiele, Jussiele que está sempre me ajudando aqui. Qual é a melhor escova para alisar cabelo? Opa, qual é a melhor escova? Gente, normalmente, são as escovas mistas. Alisamento, normalmente é escova mista. Mas o fundamento que você precisa entender é que se você quer alisar, você precisa ter mais tensão, mais aderência no cabelo. Então, assim, se você está lidando com um cabelo que é muito grosso e uma escova mista não tá grudando demais, né? Tá aderindo demais, você pode usar uma térmica? Pode, desde que a sua térmica te dê uma boa aderência. Essa escova aqui o pessoal gosta porque ela tem um espaçamento um pouco menor, né? Então ela não é uma térmica muito solta, mas você tem que entender isso. Se você quer alisar, normalmente você precisa de mais tensão. E quem pena com esse cabelo de frente, que o cabelinho é curto, não consigo alisar, vai para uma escova mista, mas aí você tem que buscar uma escova que tem um diâmetro menor. Muitas vezes, para fazer esse cabelinho da parte da frente aqui, você precisa de uma escova bem pequenininha mesmo. Então, essa escova pequenininha, que tem uma escova que seja uma escova mista, pequenininha, para fazer alisamento desses cabelos mais finos e mais curtos, só o fato de você trocar para começar a fazer esse alisamento de raiz aqui e já dominar esse cabelinho, já vai te ajudar bastante. Quando você pega a parte depois de comprimento e pontas, aí você troca por um diâmetro maior. Então eu tenho a escova pequenininha aqui para fazer a raiz, começo fazendo esse contorninho de raiz para dominar esse trechinho aqui de cabelo e depois eu posso trocar, por exemplo, para uma escova mista de diâmetro maior, tá? Mas se vocês seguirem o que eu tô falando para vocês, escovar esses cabelinhos da frente aí fica muito mais de boa. Você tem que ter umidade, tem que ter tensão, tem que usar, né, o direcionamento certo. Então é um conjunto de coisas, por isso vai ter que assistir de novo. Quarta pergunta aqui, tenho dificuldade nas modeladas. Até consigo fazer a modelagem, mas no final, ao passar o finalizador, a modelagem sai todinha. Aí a pergunta que eu vou fazer para vocês. Eu estou aqui dividindo a tela com a minha amiga. Que finalizador você, que quando até consegue fazer uma modelagem, e aí chega no final, a sua modelagem toda sai. Então, passou o finalizador. Que finalizador que você usou? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Porque se a pessoa até consegue modelar, ela vê que o cabelo pegou a forma, ok. Mas se no finalizador caiu, é porque provavelmente esse finalizador não está conseguindo, aliás, favorecendo aquela estrutura. E uma coisa que eu falo para vocês, assim, dependendo da estrutura do cabelo, o finalizador que normalmente é o mais usado nesse arremate final aí, que é o silicone, os reparadores de ponta, eles podem acabar com o resultado da modelagem. Então, assim, o finalizador não é só ele, né? Porque, assim, tem técnica também durante a modelagem para você segurar mais essa forma, mas ele pode ser um vilão aí para quem está lidando principalmente com cabelo mais fino, né? Um cabelo que tem já essa dificuldade de segurar a forma. Então, pense o seguinte, se você quer que a estrutura modelada segure mais, você tem que pensar em produtos que são fixadores. Já fiz também fiz uma aula foi uma aula de mais de 1 hora de conteúdo só sobre finalizadores pré e pós escovação. É uma aula que, inclusive, eu fiz para atender uma demanda no curso, né?
Então, eu peguei acho que 12, 13 produtos e falei, orientei sobre como usar em cada situação. Não dá para responder para vocês, porque, como eu falei, eu levei 1 hora para fazer a aula, porque são N possibilidades aqui que a gente está falando. Só que o que eu falo é o seguinte: você tem que entender que existem produtos que são anti-frizz, né, mais uma pegada de brilho anti-frizz, e tem produtos, por exemplo, que são fixadores. A gente, quando vai escovar um cabelo, finalizar, fazer um penteado, a gente tem que ter à nossa disposição pelo menos uns 4 produtos, 3, 4 produtos aí para conseguir, vamos dizer assim, reforçar aquela característica que a gente está dando para o fio de cabelo, tá? Então, no caso, se é modelagem e o cabelo desmonta fácil, tem que usar fixador ao invés de antifrizz, ao invés de produtos que são mais nessa pegada assim de brilho e maciez, né? Porque brilho e maciez não seguram forma, né? Então, você vai usar mais os fixadores. Só que você tem que entender outra coisa quando a pessoa tem dificuldade na modelagem. É a questão da umidade. Esses dias, tem a questão da umidade, tem a questão da técnica. Então, eu vou juntar essas duas aí, porque esses dias apareceu também uma dúvida lá de uma aluna do curso. E assim, a explicação que deram para ela eu achei muito ruim mesmo, mas vamos lá. A questão da modelagem do cabelo tem a ver com a umidade, tá? E tem a ver com a técnica de escovação. Por quê? Eu falo umidade. Porque para o cabelo ele segurar uma forma, né, modelada, ele precisa ter algum conteúdo de água na estrutura. Você não pode secar o cabelo 100%, porque um cabelo 100% seco, ele fica duro, ele fica esticado, né? Então, a água, ela precisa ter algum conteúdo de água, porque a água traz flexibilidade para a fibra. E o que eu vejo muito fazerem, e foi a explicação que deram para essa minha aluna, é que tem que... Olha só o que falaram para ela. Que ela tinha que polir o cabelo, polir, até que ponto? Aí eles falaram para ela, até cansar. Eu achei isso um absurdo. Vai polindo, e normalmente o pessoal fica aqui, ó, aqui com o secador de baixo para cima, encostado, e fica aqui, ó, fica, vai polindo até cansar. Nossa, e nessa, o que acontece? A fibra esturrica. Fica dura, fica seca. Não, mas porque tem que deixar o cabelo polido. Aí eu achei uma grande bobagem isso. Por quê? Porque você tem que entender que o cabelo, ele segura a forma, né? E isso tem a ver com as pontes de hidrogênio. Então, você tem que quebrar as pontes de hidrogênio quando a gente molha, e aí você vai religar essas pontes numa determinada estrutura. Só que você não pode simplesmente acabar com toda a água que tem nesse cabelo, porque senão você acaba também com a força, 1/3 da força desse cabelo. Então você tem que entender que o cabelo, ele tem que pegar a forma, ainda com um pouco de umidade, para ter flexibilidade, e com isso você ter mais durabilidade na sua escovação. Então, secar o cabelo, vou escovar o cabelo. Você que acha que escovar cabelo é tirar 100% da água do cabelo, você está correndo grande risco de deixar o cabelo estragado, esturricado e de não conseguir segurar forma, modelagem nenhuma. Então, nesse caso aí que falaram, a pessoa até consegue modelar o cabelo, mas não dura, pode ser também porque como que esse cabelo foi modelado? Né? Se foi modelado com um excesso de calor, tirando toda a água do cabelo, ele vai ficar duro, né? E ele vai ceder, ele não vai conseguir segurar a forma, como por exemplo, ó, eu modelei esse cabelite aqui, ó, só na manhã. A forma fica, né? Porque o cabelo ele tem flexibilidade, ó, ele tem umidade. E aí a gente vai também falar do seguinte, tem outros 2 pontos importantes aqui. A modelagem não dura. O que eu vejo, a maior parte das pessoas trabalhar
é fazendo modelagem com subdivisão mais horizontal. Aí faz a modelagem, faz. Normalmente virada para cima, na hora que solta, o cabelo fica um pouquinho, mas depois ele já cede. Por quê? Porque essa subdivisão não favorece. É melhor trabalhar com uma subdivisão mais diagonal, né? Eu posso até fazer uma subdivisão aqui que seja horizontal, só que eu subdivido, faço a divisão horizontal e subdivido na diagonal, para eu trabalhar o cabelo nesse sentido aqui, ó. E aí eu faço a subdivisão mais diagonal. E quando eu termino essa mecha, uma coisa importantíssima também para vocês entenderem. Enquanto ela está quente, você não pode simplesmente jogar a mecha. Você tem que conduzi-la na forma que você deseja que ela fique. Então, se eu trabalho aqui o cabelo, trabalhei, esquentei, modelei, poli, aí eu pego, solto ele aqui assim, eu tô pegando um cabelo quente que ainda tá se religando essas estruturas ali, ele tá mole ainda, ele tá moldável, e eu solto ele de qualquer jeito, eu também perco modelagem. Então, atente-se a isso. Vou pegar aqui, ó, por exemplo. Olha como eu me estico aqui, ó, pra entrar nesse tipo que eu falei pra vocês. Aí, o cabelo pra frente vai dar bem realizadinho, bem bem sai, ela parada, aí eu vou botar a minha modelagem no cabelo. Detalhe, eu troquei minha escova, né? Tem uma escova de diâmetro menor. Por quê? Porque eu quero mais modelagem, quero um efeito mais modelado. Eu venho e faço essa condução aqui da mecha, já deixando ela bem no jeitinho. Bem virada mesmo, não tem problema você, no primeiro momento, você fazer, nossa, vai ficar super modelada, porque a gente não quer assim. Mas o cabelo, ele cede, né? Então, depois de um tempinho, ele vai soltar mais. Não vai ficar exatamente assim. E depois, na hora de você finalizar, você pode abrir com uma raquete, enfim. Mas você deixa o cabelo, ó, de subdivisão mais diagonal. Esquentei, fiz apertadinha, bonitinha. Usei a escova térmica. Conduzi a mecha, né, com delicadeza aqui, para ela esfriar na posição que eu quero. E aí fica assim, ó. Sem sofrimento. Certo? Cabelo não é força, cabelo é jeito. Beleza, então respondi 4 perguntas hoje. Falei sobre quais são as melhores escovas para trabalhar. Respondi como você faz para posicionar o secador para não queimar a cabeça da cliente. O que você faz para não... Na verdade, são várias coisitas. Qual a melhor escova para alisar o cabelo. E o pessoal que tem dificuldade na modelagem aí. Agora eu quero saber de vocês que estão acompanhando o conteúdo. Qual das respostas aí mais te ajudou? O que você aprendeu hoje aí que você não sabia, que você vai aplicar no seu próximo atendimento para melhorar a sua escovação? Enquanto vocês respondem aí, ó, aqui eu colocaria um pouquinho de fixador, mas porque eu escovei para frente primeiro. Se eu quisesse, aliás, eu escovei no final. Mas eu poderia ter dado um pouco mais de ênfase aqui, pego essa parte mais na diagonal para deixar ele mais estruturado. Mas aqui eu posso também colocar um pouquinho de spray, tá? Para o cabelo dela ficar bem mais levantadinho, né? Vamos lá. O conteúdo hoje foram 4 perguntas que vocês me fizeram. A primeira foi sobre quais são as melhores escovas para trabalhar. A segunda, como posicionar o secador do cabelo sem queimar a cabeça da cliente, que isso é um terror para todo mundo, para cliente, para o profissional, né? Eu sei, dá um frio na barriga até, assim. Nossa, na hora que você percebe que você queimou a cliente, dá um frio na barriga. Eu odiava quando queimava. Então, assim,
eu evito ao máximo esse frio na barriga, porque ele é medonho. Terceira, qual é a melhor escova para alisar o cabelo? E quarta, pessoas que têm dificuldade na modelagem, e até consegue às vezes fazer a modelagem, mas ao passar o finalizador, a modelagem sai todinha, tá? Destrinchei o que pode ser nessa situação, beleza? Então, vocês estão todos convidados a participar do grupo do Telegram, toca no perfil nosso da bio, quem tá no YouTube e no Facebook, o link tá aqui embaixo. E quinta-feira que vem estarei novamente aqui com vocês às 7 horas da manhã, tá bom? Então é isso. Um grande abraço para todos, um bom final de semana e é isso. Fui!